Oi, oi, minha gente! Hoje vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos analisar algumas notícias, principalmente em relação à segurança pública. Por isso esse nosso Papo News sobre segurança pública, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, nós somos o Papo Amargo. Eu sou psicóloga, pós-graduada em segurança pública e estamos aqui para falar um pouco sobre isso. Se você não é inscrito do canal, já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, tá? Aqui embaixo, se inscreva que eu vou esperar enquanto eu sirvo o meu cafezinho, que já tá quase terminando, porque eu acabei de fazer um vídeo agora e ficou bem longo, já fazia umas 2 horas, eu acho que eu tava gravando aquele vídeo anterior. Então ficou só um pinguinho de café aqui amargo para nós falar um pouco sobre essas últimas notícias que tá acontecendo, que eu recolhi aí umas notícias e nós vamos comentar um pouco sobre isso, tá? Vamos para nossa primeira notícia então, que é o levantamento Atlas de Violência 2026. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram nessa terça-feira, dia 26 de maio, e mostra que as capitais brasileiras registraram em 2024 uma taxa média de 26,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Lembrando que isso, gente, é muito alto, tá? Então, o número está acima da média nacional, de 23,4 homicídios a cada 100 mil habitantes, e representa uma taxa de 13,7% superior à observada no país como um todo. Então, o Atlas de Violência de 2026, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram, então, esse ranking da violência nas capitais do Brasil. Lembrando que violência se mede por homicídio, tá? Então, não tem como se ter uma base, como se fosse uma sensação de segurança. Porque se for se fazer uma pesquisa sobre a sensação de segurança, com certeza o ranking seria diferente, tá, gente? Ia ter cidades ali que iam estar mais para cima, outras cidades mais abaixo, mas não tem como se medir isso, principalmente porque as pessoas não têm o hábito de fazer um boletim de ocorrência, gente. Por que que é tão importante fazer um boletim de ocorrência? Para que se tenha esse dado, para que consiga fazer um ranking, é muito importante se fazer um boletim de ocorrência. Porque é essa forma que a gente vai conseguir medir a violência pela sensação de insegurança, tá? Enquanto isso, nós não temos outra forma de medir que não seja o homicídio. Então, tantos homicídios ali para cada 100 mil habitantes. Claro, gente, que eles fazem uma média daquilo. Então, não importa se a cidade tem mais habitante, menos habitante, não faz diferença, porque ele é feito a média a cada 100 mil habitantes, quanto teria de homicídio, tá? Quanto tem de homicídio, né? Então, nesse ranking que eu vou mostrar para vocês aqui do lado, nós vamos falar sobre isso, né? Então, em primeiro lugar, como se não é uma dúvida nenhuma o nosso primeiro lugar, né? Que é Salvador. Salvador, então, está aí no top do ranking e isso já fazem muitos anos. Fazem anos que Salvador é o primeiro do ranking, né? E para quem não sabe, aí a Bahia, se tirar e não colocar como capital, a Bahia normalmente entra aí nas primeiras 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 ou 8 são da Bahia. Tá? Então, a Bahia é bem comum, ela sempre vai ficar, olha, por um bom tempo, enquanto não mudar muita coisa lá na Bahia, vai continuar aí em primeiro lugar, né, nesse ranking. Então, em primeiro lugar, Salvador com 52,7, Maceió com 45,9, Macapá com 45,6, Recife 45,5, Fortaleza 42,2, Porto Velho 37,3, Manaus 34,1, Teresina 31,6, Vitória 30, Belém 29, Belo Horizonte 28, João Pessoa 26,6, Aracaju 25,3, Natal 24,1, Rio Branco 23,2, Rio de Janeiro, 21,1, São Luís, 20,8, Boa Vista, 20,4, Campo Grande, 19,5, Palmas, 19,2,
Cuiabá, 16,7%. Porto Alegre, 16,4%. São Paulo, 15,3%. Goiânia, 14,7%. Curitiba, 13,2%. Distrito Federal, 10,9%. E Florianópolis, 9,7%. Florianópolis, então, caiu aí para último lugar, né, no ranking, se tornando aí, a partir desse atlas de violência, considerada aí uma das capitais mais seguras do Brasil, né? Lembrando que segurança não é medido por isso, né? Então, aqui a gente tem algo que é medido por homicídio, não por segurança ou sensação de segurança. Sensação de segurança já é outra coisa e, com certeza, esse ranking mudaria muita coisa e, principalmente, teríamos São Paulo muito mais à frente, né, pela sensação de insegurança, Porto Alegre muito mais à frente, e algumas cidades aí, normalmente Curitiba sempre fica nos últimos, né, o Distrito Federal praticamente sempre fica nos últimos, e Florianópolis também praticamente sempre fica nos últimos, né, mas... Também, essa semana, passou uma reportagem no Fantástico falando sobre a questão econômica de algumas facções criminosas, principalmente no Rio de Janeiro, né? O que não é novidade para ninguém, né? Em territórios dominados pelo crime organizado, eles colocam a lei é paralela. O Estado ele é completamente paralelo em lugares que são dominados por facções, né? E aí teve uma reportagem no Globo dizendo, até farinha controlada pelo crime. Polícia faz operação contra grupo que obriga comerciantes a comprar alimentos de milicianos e traficantes. E isso não é uma novidade, né, gente? Tem muitos anos já que as pessoas falam sobre isso, sobre lugares que são dominados pelo crime organizado, principalmente favelas, comunidades, coisas assim, que hoje em dia não são mais em áreas tão periféricas, né? Antigamente era uma coisa muito isolada para áreas periféricas do Rio de Janeiro, e hoje não é mais. Hoje tem lugares, tem pessoas pagando taxa para a milícia e para a Comando Vermelho em lugares bem nobres do Rio de Janeiro, né? Então eles descobriram aí essa fábrica de farinha, essa distribuidora de farinha. Às vezes tem uma qualidade menor, né? E acaba sendo vendido até mais caro do que a farinha do mercado. E mesmo assim, os comerciantes eles são obrigados a comprar a farinha que é vendida pelo crime organizado. Caso não comprar, vocês já sabem o que acontece, né? Então, teve aqui uma reportagem falando sobre isso no Globo, né? E nós vamos ler aqui a reportagem rapidinho. A polícia mira esquema de extorsão de comerciantes para a compra de farinha. Lojistas são forçados a adquirir alimentos do grupo criminoso para manter seus comércios abertos. Né? Então, policiais civis do Rio de Janeiro deflagraram nesta quarta-feira, dia 3/6, uma operação que mira um grupo criminoso responsável por monopolizar o abastecimento de alimentos e extorquir comerciantes em áreas sob influência do crime organizado. As investigações revelaram que o grupo usava intimidação, coação e controle territorial para obrigar comerciantes a comprar o produto, principalmente a farinha e o pão, apenas fornecedores vinculados à milícia e a facções criminosas. A ação foi realizada pela Draco para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Zona Oeste e na Norte da capital. As vítimas eram forçadas a comprar mercadorias de grande quantidade, muitas vezes mais do que era necessário, por valores acima do comum no mercado. As compras ocorriam sob ameaças constantes de retaliação, prejuízo financeiro e até o fechamento dos estabelecimentos. O foco do esquema, segundo a polícia, era a extorsão de pequenos e médios comerciantes, que se tornava refém da organização para manter seus negócios funcionando. Os crimes ocorriam especialmente na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio. Então, as investigações identificaram a existência de uma empresa utilizada para esconder a ilegalidade das atividades, possibilitando a distribuição de mercadorias e a movimentação financeira do esquema. Também foi apontado que a exploração econômica realizada pelo grupo criminoso faz parte de uma estratégia de domínio territorial. As organizações ligadas à milícia e ao tráfico de drogas fortalecem seu poder econômico e controle por meio de influência sobre o comércio da região. A operação busca apreender documentos, registros contábeis, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam aprofundar a investigação. As diligências seguem em andamento para identificar todos os envolvidos, dimensionar toda a movimentação financeira do esquema e... Gente, do nada tive que fechar tudo aqui porque pegou um sol aqui na minha cara que já não dava mais para enxergar nada que eu estava falando aqui. Mas, enfim,
Só para finalizar, realmente isso não é novidade para ninguém, né? Em lugares dominados pelo crime organizado, eles têm, inclusive, extorsões. Inclusive, aí temos até um nome, né? Máfia da Farinha. Um esquema monopólio ilegal comandado por milícias e facções traficantes no Rio de Janeiro. Grupos criminosos extorquem pequenos e médios comerciantes, como donos de padaria e mercados, obrigando-os a comprar sacas de farinha de trigo exclusivamente de distribuidoras ligadas ao crime. Zero novidades até agora. Infelizmente, enquanto houver territórios dominados pelo crime organizado e a gente não tomar esses territórios de volta, isso aí só vai piorar, né? Eles já venderam gás, já venderam internet, já venderam TV a cabo, venderam construções ilegais. Então, já venderam diversas coisas. Agora está vendendo farinha, vende pão, vende diversas coisas aí, porque é um lugar extremamente paralelo, né? É um estado paralelo que tem ali dentro. Então, infelizmente, enquanto a gente continuar com áreas dominadas pelo crime e sem tomar esse território de volta, isso vai ser cada vez mais comum e daqui para frente é só para trás. E ainda nesse mesmo assunto, né, sobre a questão territorial, a gente tem outra reportagem aqui. CV proíbe entrada de oficiais de justiça em áreas dominadas pelo tráfico. Um documento encaminhado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revelou um relato alarmante da influência exercida pelo crime organizado em áreas dominadas por tráfico de drogas na capital fluminense. Em certidão anexada ao processo judicial, um oficial de justiça informou que deixou de cumprir o mandado na região do Complexo da Penha, após receber informações de que integrantes do Comando Vermelho, facção criminosa que controla as comunidades locais, proibiu a entrada de agentes do Poder Judiciário. Segundo o relato oficial, a determinação imposta pelos criminosos alcançaria todas as vias de acesso às comunidades que compõe o complexo, criando um ambiente de risco extremo para servidores públicos responsáveis pelo cumprimento de ordens judiciais. O documento destaca que qualquer oficial de justiça identificado na região estaria sujeito a ameaças e até mesmo à morte. A certidão foi elaborada após uma tentativa frustrada de cumprimento de uma ordem judicial. No texto, o servidor descreve que a diligência não pôde ser realizada em razão da falta de condições mínimas de segurança para a atuação dos agentes públicos. De acordo com o relato, a presença ostensiva de criminosos armados é uma realidade constante nas comunidades da Penha. O oficial menciona a existência de olheiros espalhados pelas ruas e becos, responsáveis por monitorar a movimentação das pessoas estranhas na região, além da circulação frequente de traficantes portando armamento de guerra como fuzis e metralhadoras. O documento também faz referência ao agravamento da situação após uma grande operação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, que foi a de outubro do ano passado, né? Segundo o servidor, o clima de tensão e hostilidade aumentou significativamente após a ação policial ocorrida no dia 28 de outubro, episódio que resultou em 122 mortes e ampliou os riscos da presença de representantes do Estado na localidade. Seguimos aí, né? Sigo na mesma situação. Como é que querem cobrar do Estado, que o Estado entre nesses lugares, se esses lugares são completamente dominados pelo crime? E aí eu digo, né, a questão da operação, da mega operação do ano passado, ela só não foi mais bem sucedida por conta que não teve ocupação territorial. Se não tem ocupação territorial, sim, gente, no outro dia volta tudo a ser a mesma coisa. Então, morrem um monte de gente, né, inclusive agentes de segurança pública, né, vários feridos, vários mortos. Então, se não tem a ocupação territorial, não adianta de nada. Né? Infelizmente, é uma questão muito triste, porque também a nossa justiça não colabora com nada disso, né? E agora também, para finalizar esse vídeo aqui, que é sobre o nosso Papo News, esse foi o primeiro, então se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, não se esqueçam, tá? Para eu entender que vocês gostaram, comentem aqui embaixo. E eu quero finalizar esse vídeo comentando um pouco sobre, meses atrás, eu postei um vídeo nas redes sociais que falava sobre a questão do Rio Grande do Sul ser um dos únicos estados que não tem a presença do CV e do PCC. E esse vídeo, eu entro ali no meu TikTok, tá até hoje, né? Tem gente favoritando, tem gente falando, tem gente comentando. E o TikTok não para de jogar esse vídeo, já fazem meses que eu postei ele. Então, eu quero comentar sobre isso aqui, porque tem muita gente que não entendeu, tem muita gente que diz da onde que eu tirei isso e coisa arada. Então,
eu vou explicar aqui para vocês o porquê que o CV e o PCC não dominam, não têm territórios dominados aqui no Rio Grande do Sul, um dos únicos estados. Primeiramente, é muito importante a gente entender que o Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, tá? E é muito importante entender que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem facções criminosas. Tá? Apesar de não ter o domínio do PCC e do CV, ele ainda é o estado com maior número de facções criminosas. E aí vamos entender. Primeiramente, o primeiro tópico de tudo isso é a questão geográfica, gente. Apesar do Rio Grande do Sul ter a divisa com dois países, sendo a Argentina e o Uruguai, não é vantajoso, principalmente para o CV e o PCC, entrarem nessa localidade para disputar esse território aqui, tá? Porque o Rio Grande do Sul não é uma rota prioritária para o escoamento de tráfico de droga, tá? Então, apesar dele ter essa divisa, para o CV, para o PCC, que procuram rotas mais fáceis de fazer esse escoamento de droga ou escoamento ilegal de armas ou de contrabando mesmo, não é vantajoso para eles, porque nós não temos essa rota, nós não somos uma rota prioritária, apesar de a gente ter a BR-386 que liga a região de Porto Alegre, né? Mas a gente não tem não é uma rota prioritária, para eles não é vantajoso, né? Para eles, principalmente, é mais vantajoso as rotas que são no norte ou no nordeste, por isso que eles são muito mais ativos no norte e no nordeste do que no Rio Grande do Sul, apesar que o Rio Grande do Sul é longe de todas essas rotas, então o risco deles é muito maior, tá? Essa é a primeira questão, que é a questão geográfica, tá, gente? Outra coisa que é muito importante, o segundo tópico, né, no meio de tudo isso, é que quando o CV e o PCC começaram a se expandir em questão nacional, começaram a se espalhar por outros estados, aqui no Rio Grande do Sul a gente já tinha fortes domínios das nossas facções. Então isso significa que qualquer tentativa de disputa territorial ia ser uma disputa extremamente sangrenta. Afinal, aqui todo mundo já conhecia esses territórios. Nós temos facções e facções muito antigas, né? E o terceiro tópico é que o custo é muito maior do que o benefício. Eu sempre costumo dizer que o crime, ele sempre faz um cálculo, o custo versus o benefício. Então, a partir do momento em que o custo é maior, é aquela história de tu botar na balança, né? Então, quando o custo é maior do que o benefício, para eles não vale a pena. E o nosso custo de ocupar o nosso território aqui é muito maior do que os benefícios deles. Para eles vale muito mais a pena fazer aliança com facções aqui, como já aconteceu de várias alianças aqui, né, com nossas facções aqui do Rio Grande do Sul. Em maio de 2024, a polícia descobriu, então, que há uma facção aqui do Rio Grande do Sul, que é os Bala na Cara, fizeram como se fosse uma sociedade com o PCC, fizeram um assalto na Associação de Cambistas da cidade de Oeste, né? E tinha a presença aí desses dois, tanto do PCC quanto os Bala na Cara. Então, a gente aqui tem muito isso. A gente não tem a presença do CV e do PCC, apesar de sim ter ligações entre eles, só que com as nossas facções. Para eles não é vantajoso ocupar o nosso território, né? Apesar aí de nós saber que o Rio Grande do Sul tem uma disputa extremamente violenta entre as nossas facções, né? Nós somos aí, eu acho que se não é o primeiro, é o segundo com maior número de facções, eu talvez perde para a Bahia, né? Tava entre nós e a Bahia. Eu acredito até que hoje nós temos aí o maior número de facções do Brasil. Então, esse é o motivo pelo qual eu queria explicar para vocês, porque vocês comentaram lá na minha publicação e não estavam entendendo de onde eu tinha tirado isso. Inclusive, eu tenho as fontes e vou colocar as fontes aqui embaixo, tá? Nessa legenda. Inclusive, gente, teve uma nota oficial da Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul e eu vou ler ela aqui para vocês, para finalizar essa parte aqui e esse vídeo, principalmente, né? Então, eles disseram: o Rio Grande do Sul é um estado notabilizado por características socioculturais muito peculiares. Igualmente, está distante do centro do país e de suas principais rotas logísticas de bens e serviços, o que, por óbvio, são utilizadas também por narcotraficantes. Esses dois fatores socioculturais e geopolíticos se somam à ação vigilante e contundente dos órgãos de segurança pública gaúchos para sinalizar as prováveis causas para a ausência das organizações criminosas como o CV e o PCC no nosso estado. Ainda assim, é importante sinalizar que a busca de uma inferência causal para a não ocorrência de um dado fenômeno é tarefa especialmente difícil e recomenda a permanente apreciação do cenário posto, de modo
que possamos manter o Rio Grande do Sul na vanguarda da segurança pública brasileira, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos conversar aí mais pra frente sobre algumas outras notícias. Vejam aí o que vocês acharam, comentem aí embaixo. Se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, tá? Que logo estaremos de volta com mais Papo News. Que nós reagimos aí a várias notícias, comentamos sobre vários assuntos, né? Principalmente política e segurança pública. Tem vários vídeos aqui que já saíram aqui no canal, então curtam esses vídeos também, assistam esses vídeos também, tá? E estarei esperando vocês logo mais com outras notícias, tá? Um grande beijo para todo mundo.